A lição dessa semana se concentrou em um dos capítulos mais tristes da vida de Davi. O rei de Israel abusou da autoridade que lhe foi dada por Deus e levou a esposa de um dos seus soldados ao pecado de adultério. Urias era um guerreiro do exército de Davi e lutava em uma batalha por seu rei, que tirou vantagem da sua ausência. E quando Davi descobriu que Betseba estava grávida, o rei tentou encobrir o seu terrível pecado. Ele chamou Urias de volta da ferocidade da batalha para passar um tempo com sua esposa. Urias revelou seu excelente caráter ao se recusar a ir para casa enquanto o exército lutava contra o inimigo. Quando o plano de Davi não funcionou, ele pediu a Joabe, o capitão do exército, que colocasse Urias na linha de frente da batalha para que enfrentasse a morte certa. O olhar lascivo de Davi o levou a um ato pecaminoso, que resultou a uma trama enganosa para matar um homem inocente. As tentações do diabo são projetadas para atingir cada um de nós em nosso ponto mais fraco. Se houver um ponto vulnerável em nosso caráter, o diabo vai explorar esse ponto para nos levar ao pecado. Por meio de uma parábola que o profeta Natã contou a ele, Davi reconheceu sua culpa. Com o coração partido, o rei desabou em uma confissão agonizante. Seu arrependimento foi profundo, genuíno e sincero. O Salmo 51 reproduz seu sincero apelo por perdão e um coração transformado. Deus respondeu à oração de Davi. O rei foi perdoado, mas o perdão não evita as trágicas consequências do pecado. Ao longo de sua vida, Davi experimentou de uma forma ou de outra as terríveis consequências de seu ato pecaminoso. Como um filho perdoado de Deus, ele entrou no descanso do céu, ainda que experimentasse a angústia causada por seu ato pecaminoso. Desde o princípio, Satanás pintou aos homens as vantagens a serem ganhas pela transgressão. Assim ele seduziu os anjos. Assim tentou Adão e Eva pecar. E assim está ainda a afastar multidões da obediência a Deus. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14:12. Felizes são aqueles que, tendo arriscado a ir por este caminho, aprendem quão amargos são os frutos do pecado e voltam em tempo. Deus, em sua misericórdia, não deixou que Davi fosse atraído à ruína total pela sedutora recompensa do pecado. Muitíssimas pessoas, lendo a história da queda de Davi, têm perguntado: por que se faz público tal registro? Por que achou Deus conveniente patentear ao mundo este negro episódio da vida de quem fora tão grandemente honrado pelos céus? O profeta, em sua reprovação a Davi, declarou com relação a seu pecado: com este efeito deste lugar, sobremaneira a que o inimigo do Senhor blasfeme. Através de gerações sucessivas, os incrédulos têm apontado para o caráter de Davi, que traz essa negra mancha, e exclamado com triunfo e escárnio: este é o homem segundo o coração de Deus. Assim foi trazido ao pobre a rebelião. Deus e suas palavras foram blasfemados. Muitos se endurecem na incredulidade, e outros, sob um manto de piedade, as tornarão audazes ao pecado. Mas a história de Davi não fornece defesa ao pecado. Era quando ele andava no conselho de Deus que era chamado homem segundo o coração de Deus. Pecando, isso cessou de ser verdade com relação a ele, até que pelo arrependimento voltasse ao Senhor. A palavra de Deus compreensível declara: mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Por isso,
A espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou. Embora Davi se arrependesse de seu pecado e fosse perdoado e aceito pelo Senhor, colheu os resultados da semente que ele mesmo semeara. Os juízos sobre ele e sua casa testificam da aversão de Deus ao pecado. Essa triste experiência de Davi traz a nós pelo menos 4 lições profundamente significativas. O texto de 2 Samuel 11:1 é revelador. Em poucas palavras, o profeta aponta uma falha do caráter de Davi. Era primavera, e Israel estava em sérios conflitos contra seus inimigos. Os reis lideravam seus exércitos para a batalha, mas Davi enviou Joabe, um de seus capitães, para lutar. O texto afirma: mas Davi ficou em Jerusalém. Os reis corajosos lutam do lado de seus exércitos e inspiram suas forças exauridas e cansadas a seguirem lutando. Mas Davi escolheu ficar em seu palácio, desfrutando das delícias da realeza, enquanto seus homens sofriam e morriam na guerra. E aqui está a primeira lição em relação à queda de Davi. Quando deixamos de cumprir nosso dever, quando nos entregamos a desejos no lugar de fazer o que é certo, se tornamos vulneráveis às tentações sedutoras de Satanás. A segunda lição é uma consequência da primeira. Os ataques de Satanás vêm quando menos esperamos. Ao andar no terraço de seu palácio naquela tarde, Davi não esperava ser cativado pela beleza da esposa de outro homem. Isso nos indica que quando deixamos de fazer a vontade de Deus, ficamos expostos às tentações de Satanás. Ele faz com que deixemos nossa vida espiritual de lado para se entregar aos desejos carnais. O pecado começa na mente. O olhar lascivo de Davi levou ao próximo passo, em que ele se entregou à sua fantasia sexual. Ele se aventurou no terreno de Satanás quando agiu de acordo com seus pensamentos e enviou seu servo para perguntar sobre Betseba. Seus impulsos, não controlados pelo Espírito Santo, levaram a uma indagação inadequada para satisfazer seus desejos por um ato pecaminoso. Isso nos leva à terceira lição. Davi tentou encobertar o adultério com Betseba, mas o pecado nunca pode ser encoberto por muito tempo. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4:13. A quarta lição que aprendemos nessa história é que, embora Davi chorasse, confessasse seu pecado, se arrependesse de sua má ação e fosse perdoado por Deus, as consequências de seu pecado permaneceram. O pecado é uma espada de 2 gumes. Traz não apenas culpa, vergonha e condenação, mas desespero e desânimo. Quando somos vencidos pela tentação e caímos nas armadilhas de Satanás, seu próximo passo é nos fazer sentir como se não houvesse esperança. O desânimo é uma de suas armas mais poderosas. Vejamos 3 fatos que todos nós devemos lembrar quando caímos em tentação. Primeiro, Cristo deseja que possamos ir a Ele assim como estamos. Se, como Davi, formos a Ele com o coração sincero, sem dar desculpas pelos pecados, também experimentaremos o perdão de Deus. Segundo, Cristo jamais expulsou ou rejeitou alguém que sinceramente buscou sua graça. Ele garante: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. João 6,37. Terceiro, as promessas de restauração e graça são tão certas quanto o trono eterno de Cristo. Os nossos sentimentos não são o critério para saber se estamos perdoados. Podemos não nos sentir perdoados
e ainda podemos ter sentimentos de culpa. Contudo, precisamos ter a certeza de que, com base na palavra, nossos pecados estão perdoados, porque assim como Davi, também somos filhos de Deus. Querido Deus, que possamos também confessar nossos pecados e nos humilhar diante de Ti, para assim receber também o perdão. Que Seu Espírito nos ajude a fazer apenas aquilo que lhe agrada, para assim repreender as tentações do maligno. Nos abençoe, Pai, nos dê paz, saúde e segurança. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.